Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Hoje gostaria de refletir com vocês sobre um tema central em nossa caminhada de fé: a esperança. A esperança é algo que todos nós precisamos, especialmente em tempos de incerteza, dificuldades e provações. Sem esperança, a vida pode parecer vazia, sem direção. Mas com esperança, podemos enfrentar qualquer desafio, sabendo que Deus está ao nosso lado e que o futuro está em suas mãos. Vamos começar com uma passagem muito significativa da palavra de Deus. Em Hebreus 6,19, lemos: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Esta imagem da esperança como uma âncora é muito poderosa. Assim como uma âncora mantém um navio estável, mesmo em meio às tempestades, a esperança nos mantém firmes, nos dá estabilidade quando os ventos da vida são fortes. Mas essa esperança não é baseada em circunstâncias humanas. Ela é fundada em Deus, em suas promessas e em seu amor por nós. A esperança em Deus. Mas o que significa ter esperança em Deus? Significa confiar que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. É acreditar que, apesar das dificuldades que enfrentamos, Deus tem um plano para nossas vidas e que esse plano é bom. Em Jeremias 29:11, Deus nos faz uma promessa: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo nos lembra que Deus tem um propósito para cada um de nós e que Ele quer o nosso bem. Às vezes podemos não ver claramente esse propósito, especialmente quando estamos passando por momentos de dor ou sofrimento. Mas a esperança em Deus nos dá a certeza de que Ele está trabalhando em nossa vida, mesmo quando não podemos enxergar. Esperança em meio às dificuldades. Todos nós, em algum momento, enfrentamos dificuldades. Pode ser uma perda, uma doença, um problema financeiro ou uma crise familiar. Nessas horas é fácil perder a esperança, sentir que estamos sozinhos, que não há saída. No entanto, é justamente nesses momentos que precisamos nos apegar à esperança que vem de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:12, nos exorta: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Paulo sabia muito bem o que era passar por dificuldades. Ele enfrentou perseguições, prisões, naufrágios, mas nunca perdeu a esperança. E isso porque sua esperança não estava nas coisas deste mundo, mas em Deus. Da mesma forma, precisamos aprender a colocar nossa esperança não nas circunstâncias que nos cercam, mas no Senhor. As coisas deste mundo são passageiras, mas as promessas de Deus são eternas. Um dos exemplos mais belos de esperança na Bíblia está na vida de Jó. Ele perdeu tudo o que tinha, sua família, sua saúde, suas posses. E, no entanto, mesmo em meio a tanto sofrimento, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. A esperança de Jó estava em Deus, e essa esperança o sustentou em seus momentos mais sombrios. A esperança da vida eterna. Como cristãos, a nossa maior esperança está na promessa de vida eterna que temos em Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1:3-4, o apóstolo Pedro nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, guardada nos céus para vocês. Esta é a nossa esperança viva, a certeza de que por meio de Jesus temos uma herança eterna. A ressurreição de Cristo é a garantia de que, mesmo que enfrentemos a morte, temos a vida eterna com Deus. Essa esperança nos dá força para enfrentar qualquer coisa, porque sabemos que nossa vida aqui na terra é apenas uma parte de nossa jornada e que a nossa verdadeira casa está com Deus, no céu. A esperança que transforma. A esperança não é apenas uma expectativa passiva. Ela nos transforma e nos dá forças para agir. Quando temos esperança em Deus, somos movidos a viver de maneira diferente. A esperança nos faz perseverar, nos dá coragem para enfrentar desafios
e nos ajuda a enxergar além das circunstâncias. Como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 5, 3 a 5. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa esperança é ativa, é uma esperança que cresce em meio às tribulações e que nos fortalece para seguir adiante. A esperança em Deus nunca nos decepciona, porque está enraizada no amor dele por nós. É por isso que, mesmo em meio aos momentos mais difíceis, podemos manter a confiança de que Deus está conosco e que Ele cumprirá as suas promessas. Como cultivar a esperança em nossa vida? Agora, a pergunta que podemos fazer é: como podemos cultivar essa esperança em nossa vida diária? Gostaria de compartilhar com vocês 3 maneiras. Confie nas promessas de Deus. A esperança vem de conhecer e confiar nas promessas de Deus. Isso significa ler e meditar na palavra de Deus, permitindo que suas promessas encham nosso coração de fé. Em Romanos 15:4, Paulo diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. A palavra de Deus é a fonte de nossa esperança. Ore constantemente. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus e renovamos nossa esperança. Quando falamos com Deus, levamos a Ele nossas preocupações e recebemos sua paz. A oração nos lembra de que não estamos sozinhos e que Deus está ouvindo e agindo em nosso favor. Cercar-se da comunhão dos irmãos. A esperança também é fortalecida quando estamos em comunhão com nossos irmãos e irmãs na fé. A igreja é um lugar onde nos encorajamos mutuamente e nos lembramos das promessas de Deus. Em Hebreus 10, 24 a 25, lemos: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, como alguns estão fazendo, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A comunhão fortalece nossa esperança. Conclusão. Queridos irmãos e irmãs, a esperança é um presente precioso que Deus nos dá. É uma âncora para nossas almas, uma luz que nos guia em meio à escuridão. Que possamos cultivar essa esperança em nossos corações, confiando nas promessas de Deus, orando e caminhando juntos como igreja. E que em todos os momentos tenhamos a certeza de que nossa esperança em Deus nunca nos decepcionará, pois Ele é fiel. Amém.